porque é santo, Deus verdadeiro e majestoso. Não há outro como o Senhor. O som do céu invadirá cada nação. E em toda a terra se cantará uma canção. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Anjos proclamam o teu nome para sempre, porque é santo. O som do céu invadirá cada nação. E em toda a terra se cantará uma canção.
no altar de adoração, seja sempre. Deixou a sua glória morrer. No altar de adoração, seja sempre exaltado o Senhor. Deixou a sua glória morrer em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Somewhere you found me, your kingdom wouldn't leave me the same. And I still remember everything you've done since then. 'Cause you are the King, your reign is forever. You give us your peace, it feels like we're home. It's not from the world, but here in our hearts, we're never getting over this. Makanaka, Mari Makanaka, Makanaka, Shejes, Shejes. Makanaka, Mari Makanaka, Makanaka, Shejes, Shejes. So now I am finding everything you've spoken of me, and I am forgiven. I call your name and I believe. Oh no, 'cause you are the King, your reign is forever. You give us your peace, it feels like we're home. It's not from the world, but here in our hearts, we're never getting over this. Makanaka, Mari Makanaka, Makanaka, Shejes, Shejes. Makanaka, Mari Makanaka, Makanaka, Shejes, Shejes. I love you, I really love you. I do, I really love you. 'Cause you know me like no one else does. You know me like no one else does. I love you, I really love you. I do, I really love you. 'Cause you know me like no one else does. You know me like no one else does. Makanaka, Mari Makanaka, Makanaka, Shejes, Shejes. Makanaka, Mari Makanaka, Makanaka, Shejes, Shejes. You're never going to leave us You're never going to leave us. Bom dia, queridos irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor. E mais uma vez é bom estar nessa manhã e podermos compartilhar juntos a palavra de Deus, esse alimento que nos fortalece todos os dias, esse alimento que nos dá vigor, para que a nossa vida como discípulo, a nossa vida como cristão, acima de tudo a nossa vida como embaixadores do Senhor Jesus Cristo, possa ser uma vida fortalecida por meio da palavra do Senhor. Queridos irmãos, lembrem-se que na semana passada nós falávamos lá
em 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 11 e 18. E tínhamos como título Vivendo uma Vida Íntegra. Nós vemos esse desafio que o apóstolo Pedro ele coloca, desafio, encorajamento, exortação, que o apóstolo Pedro ele coloca para a igreja na Ásia, tudo pela conta ou pela razão do momento que esses irmãos estavam vivendo, a perseguição que esses irmãos poderiam passar, sabendo na história que toda aquela história que nós descrevemos na semana passada, que houve um incêndio ali numa das cidades romanas e o Nero, tudo indicava que foi Nero que de facto teria feito esse incêndio, mas ele tentou colocar a culpa para os cristãos. Também teve um invento daquilo que foi os judeus palestinos se rebelaram contra os romanos naquilo que era o pagamento dos impostos e isso tudo, esses 12 inventos trouxeram uma grande perseguição para a vida dos cristãos naquela época. Então Pedro, querendo já guardar aos cristãos, ele escreve essa sua primeira carta, dando algumas orientações como esses cristãos deveriam viver, trazendo aqui alguns princípios que iam ajudar esses cristãos a viverem da maneira que pudesse agradar a Deus, uma vida íntegra, uma vida de obediência a Deus, mas também uma vida que seria de testificar, testemunhar a Cristo por aquilo que eles eram, uma vida transformada por meio da palavra do Senhor. Então, essa foi a mensagem que nós estávamos compartilhando na semana passada. E hoje eu quero dar um jeito de continuidade, porque se formos a lembrar, nós começamos a falar sobre firmando-se na palavra de Deus. E na semana passada nós trouxemos aqui um exemplo prático de viver aquilo que é a palavra de Deus. Então nós queremos dar um jeito de continuidade, de continuar a viver, continuar a praticar aquilo que é a palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre princípios e valores, os desafios da igreja atual. Os princípios e valores são os desafios da igreja atual hoje. E a palavra que eu gostaria de refletir e meditarmos essa manhã está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos ler nos versos 12 até 16. Diz assim: Assim, pois, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Então, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra que Ele tem nos dado essa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que Tu nos deste. Nós queremos pedir a Sua direção, queremos pedir a presença do Espírito Santo que abra os nossos corações, à medida que nós vamos ser expostos à palavra, porque nós sabemos que essa é a palavra da vida, a palavra que transforma, a palavra que nos faz com que a gente cresça. Então, Deus, nós queremos pedir a presença do Espírito Santo para que nos possa guiar, nos possa nos fortalecer. Nos ensina o Espírito Santo essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos essa palavra, quando nós vemos já aqui no capítulo 2, Paulo vai começar a falar sobre a questão de amor entre os irmãos, a expressão do amor
entre os irmãos, porque havia ali a questão de divisão, partidos que estava acontecendo no seio dos irmãos, tudo por causa de egoísmo pessoal. Então, Paulo vai começar a trazer aqui no capítulo 2 essa exortação, esse chamar a atenção que os irmãos deveriam viver em amor. Ele também vai falar sobre a questão da humildade. Ele vai trazer Cristo como um exemplo da humildade. E por fim, Paulo vai trazer como nós podemos desenvolver aquilo que é a nossa salvação, o nosso modo operante, a nossa prática diária, como nós caminhamos, como deve ser a nossa vida. Então, isso faz, no fundo, refletir a mensagem da semana passada, que é viver uma vida íntegra, uma vida de obediência. Então, Paulo vai falar aqui sobre essa questão de desenvolvermos a nossa salvação, viver uma vida com princípios, uma vida com valores fundamentados no reino de Deus. Esses valores que vêm do reino de Deus, esses princípios que são de Deus e não princípios que são deste mundo ou valores que vêm deste mundo. Então, nós queremos dar continuidade a essa lição de vivermos essa vida, de termos essa prática, mas tudo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Temos que desenvolver a nossa salvação. Temos que caminhar, queridos irmãos, de acordo com a vontade, a obediência e tudo nos submetendo a Deus. Então, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios e valores de Deus. Em cada geração, queridos irmãos, a Igreja de Cristo sempre teve que enfrentar perseguição em sua história. Em cada geração, em cada parte da história da Igreja de Cristo, ela sempre teve que enfrentar a perseguição em sua história. Muitos servos de Deus, homens e mulheres, foram mortos por serem fiéis a Cristo e também na sua palavra. Como no passado, nós ouvimos que homens e mulheres se firmaram, caminharam com fidelidade em Cristo e na sua palavra, também no tempo atual, Deus continua à procura desses tipos de pessoas. Deus continua à procura de verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Pessoas que são fiéis em Cristo e também pessoas que são fiéis na sua palavra. Vivemos num mundo complicado, num mundo difícil, num mundo onde os valores, onde os princípios estão comprometidos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que permanecer, eu e você, temos que permanecer vivendo naquilo que são os princípios, naquilo que são os valores, desenvolvendo essa salvação no dia a dia, praticando, vivendo na santidade, nos abstendo-se de todo tipo de carnalidade, mas buscando aquilo que é a orientação de Deus, buscando a vontade de Deus, buscando obedecer a Deus. Esses são os desafios, pessoas que adoram a Deus com espírito e verdade, pessoas que são capazes de não trocar a Deus por nada, mas pessoas que são fiéis a Cristo e pessoas que são fiéis à sua palavra. Para desenvolvermos esse tema e continuarmos indo, eu gostaria de trazer o primeiro ponto. O primeiro ponto em destaque hoje é o desafio de se manter pura. Quem? A igreja do Senhor. Se manter pura. Esse é o desafio que a igreja tem hoje. Num mundo onde não existe o absoluto, num mundo sentimentalista, num mundo sensacionalista, a igreja ela precisa se manter pura. Uma igreja que não se deixa se conduzir com os princípios do mundo, mas uma igreja que está totalmente virada nos princípios e valores do reino de Deus. Veja só, a igreja ela está no mundo, mas a igreja não pertence ao mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela está neste mundo, mas ela não pertence
ao mundo. Veja como Jesus ele fala lá em João no capítulo 17, quando ele está fazendo a oração para os discípulos, lá em João no capítulo 17, nos versos 16, ele vai dizer: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não fizemos parte deste mundo. Infelizmente, queridos, muitos crentes nos dias atuais, eles não conseguem discernir a linha divisória entre a santidade e a contaminação do mundo. Eles não conseguem ver essa linha divisória de viver uma vida santa, de viver uma vida dirigida pelos princípios, uma vida dirigida pelos valores do reino de Deus. Eles não conseguem perceber, mas sim, eles se deixam contaminar neste mundo caído, esse mundo pecaminoso, esse mundo que desobedece a Deus e vive pelos seus sentimentos, pelos seus prazeres, até pela conta de que o homem neste mundo, ele passou a ser o centro de todas as coisas. Os princípios, os valores que ditam as normas que guiam esta sociedade atual representam uma constante ameaça para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque essas normas são de longe das normas ou dos princípios ou os valores divinos. E como não bastasse, elas são inconstantes. Como já me referia antes, que você vai notar que à medida que nós vamos vivendo neste mundo, esses princípios são inconstantes para a satisfação do desejo do próprio homem. Quando o homem ele se acha que esses princípios, esses valores já não satisfazem o seu ego, ele vai procurar desenvolver outros princípios, vai procurar desenvolver outros valores que são bem distantes do reino de Deus. E há esse desafio que Paulo está trazendo aqui à igreja em Filipenses, de poder desenvolver, caminhar, buscando a vontade de Deus, obedecendo a Deus, desenvolver a nossa salvação. E esse desenvolvimento da nossa salvação, ela se faz buscando aquilo que são os princípios de Deus, buscando aquilo que são os valores de Deus. Então nós vivemos nessa sociedade corrupta, essa sociedade pecaminosa, e às vezes nós não conseguimos descobrir essa linha divisória, essa linha que nos leva, nos remete à santidade, e essa linha que está contaminada no pecado. E isso é algo assustador, porque é algo que aparece muito constantemente dentro da igreja. Então, os princípios, já que a gente está a falar sobre os princípios e os valores do reino de Deus, esses princípios cristãos têm três fundamentos básicos. É diferente daquilo que são os fundamentos deste mundo, a inconstância, a busca pessoal do homem. O homem é o centro de todas as coisas e não Deus. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. Então, os princípios cristãos têm três fundamentos básicos. O primeiro é universal. Ele é universal. Ele é absoluto. E o terceiro é imutável. É universal porque em toda ele se fundamenta na moral divina. É universal porque ela se fundamenta na moral divina. O nosso Deus é um ser moral e nós podemos ver pelos seus atributos. Seus atributos mostram que o nosso Deus é um ser moral. Ele é santo, ele é bom, ele é justo e ele é verdadeiro. E isso é universal porque é o próprio atributo de Deus. O segundo que nós vamos ver, o segundo fundamento básico para aquilo que são os princípios e valores cristãos é absoluto. Absoluto é aquilo que não depende de outra coisa, mas ela existe por si mesmos. Os valores e os princípios cristãos são absolutos porque procedem do próprio Deus. Não dependem de outra qualquer coisa, mas procedem
do próprio Deus. Por isso que ela é absoluta. Não depende do sentimento de homem, não depende da geração que está vivendo, não depende do ego humano, do orgulho, da inveja, do conhecimento, de tudo isso que o homem quer, de todo um sensacionalismo do próprio homem. Não depende disto, mas sim depende do próprio Deus. Como nós vimos que Deus é um ser moral. Falamos em cima que Ele é santo, justo, bom e verdadeiro. E é isso que se funda os princípios cristãos. É isso que se funda os valores cristãos, porque é isso que nosso Deus é. E ela é absoluta, não se troca. É universal e é absoluto. Não se troca por estarmos em Moçambique, ou na África, ou na Europa, ou em qualquer lugar, mas sim, ele é um valor universal e absoluto. E outro princípio básico daquilo que são os valores e princípios do reino de Deus são imutáveis. Imutável é a qualidade daquilo que não muda. Os princípios, os valores cristãos são imutáveis porque o nosso Deus é imutável. A sua palavra é imutável. Deus é um Deus imutável. Então, os princípios de Deus, de novo, não vão de acordo com a localização onde você encontra. Não tem essa inconstância que nós vemos todos os dias. Então, se nós queremos desenvolver, se nós queremos caminhar e a nossa salvação ser essa salvação desenvolvida, caminhar nesse processo de santificação e não se deixar contaminar com o mundo, nós precisamos nos deixar reger pelos princípios divinos, pelos valores divinos, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem por meio da sua palavra. E é isso que a igreja precisa buscar. Esse é o desafio que nós temos. Esse é o desafio que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela tem nos dias de hoje. Esse é o grande desafio que nós temos. Então, aqui vem esse desafio. Qual é o nosso princípio? Onde se funda o nosso princípio? É imutável? É esse sentimento que nós caminhamos e vemos todos os dias? Então, nós precisamos ter totalmente esse cuidado. O segundo aspecto que vamos destacar nessa questão de princípios e valores, que são os desafios da igreja atual, o desafio de não se misturar com o mundo. Já havíamos dito lá que nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, um povo eleito, separado, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela deve andar na contramão do mundo. A igreja tem que aqui não ter comunhão com esse mundo pecaminoso, esse mundo infestado pelo pecado, esse mundo pervertido, esse mundo caído. A igreja precisa andar na contramão. Este é o plano de Deus. O plano de Deus é que a igreja deve viver uma vida afastada do pecado em todas as suas manifestações. Tudo quanto nós manifestamos, a igreja ela precisa, esse é o plano de Deus, afastar de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra os princípios e os valores de Deus. A igreja tem que se afastar dessas coisas, separar-se para Deus. Esse é o coração de Deus. Esse mundo é um mundo caído, repito, é um mundo caído. E muitas vezes nós nos deixamos nos moldar com esse mundo. Muitas vezes nós nos deixamos, nós abraçamos este mundo. Nós deveríamos andar na contramão com o mundo. Temos aqui algumas coisas que vêm dia após dia entrando dentro da igreja, sabe? É uma coisa muito triste hoje, porque nós vivemos, de facto, eu acho que um dos grandes desafios que a igreja tem nos dias atuais são as ideologias que o mundo coloca sobre a igreja e faz uma pressão sobre a igreja e quer que a igreja viva esses princípios. Infelizmente, às vezes, ela acaba entrando dentro da própria igreja. Essas influências que não deveriam estar dentro da igreja, elas acabam fazendo parte da igreja
nos dias de hoje. Temos aqui vários exemplos. Nós temos a questão da teologia inclusiva, ou a chamada a teologia de gays. Sabe, nós como cristãos precisamos ter atenção sobre isso. A Bíblia refere isso como pecado. Essa prática é uma prática pecaminosa, não é algo que nós inventamos ou arranjamos, mas é uma prática que Deus detesta. E nós às vezes acomodamos essas práticas e vamos trazer uma teologia inclusiva, de incluir as pessoas que estão vivendo no pecado. Não quer dizer que nós odiamos essas pessoas, não. Nós até porque amamos essas pessoas, mas nós não podemos admitir que essas pessoas elas continuam vivendo neste tipo de prática. Nós temos a teologia liberal, que nem sequer se acredita no inferno. As pessoas estão vivendo só, sabe? É muito triste ver, porque essas coisas são pregadas na igreja. Essas coisas hoje nós vemos a ser ensinadas dentro da igreja. São práticas que nós vamos trazer do mundo, vamos buscar no mundo e colocar dentro da igreja, e vai ser essa prática diária. Nosso modelo, nosso princípio não é fundamentado nesse mundo. Então nós precisamos ter atenção com essas teologias novas que vão surgindo. Bom, novas na maneira de poder dizer, mas essa propagação que se tem dessa teologia inclusiva, teologia liberal, teologia universal, que inclui todo tipo de crença. Quer dizer, nós acreditamos, biblicamente nós acreditamos que Jesus é o único caminho que nos leva para Deus, para a presença do Senhor. Essa teologia vai dizer que todos os caminhos dão ao Senhor, tudo leva para Deus. Então, sabe, a coisa mais triste, queridos irmãos, é que nós como igreja, nos nossos dias, nós permitimos essas coisas, nós aceitamos essas coisas, nós queremos que essas coisas estejam no meio de nós. Nós queremos ser crentes polites, discípulos polites, assim, pessoas muito amáveis, muito simples, que admitimos a corrupção, o pecado, entrar dentro da igreja, os nossos princípios caírem e até serem confundidos com os princípios do mundo. É uma triste realidade, mas é isso que nós enfrentamos. E é aqui esse desafio. Se nós queremos desenvolver pessoalmente, queridos irmãos, pessoalmente a nossa salvação, então nós precisamos voltar aos princípios do reino e aos valores do reino, que são universal, absoluto, e elas são imutáveis, não dependem de geração em geração, sim, porque o nosso Deus, ele é imutável e seus princípios não mudam. Esta é a razão, por isso que Deus quer que os seus filhos devem ser sinceros, irrepreensíveis, que resplandecem como astro no mundo. É isso que o apóstolo Paulo está a encorajar ali nos versos 15, está a dizer que nós precisamos ser irrepreensíveis, sinceros, precisamos ser sinceros, irrepreensíveis e resplandecer como astro. Né? E isso é o desafio que a igreja moderna tem. Isso é o desafio que a igreja moderna tem. A igreja moderna tem, a igreja atual tem esse desafio. Um desafio, temos certeza que as pessoas elas são perseguidas em lugares onde o evangelho é muito fechado, temos a certeza. Mas existem aqueles lugares onde o evangelho, você pode pregar o evangelho sem que haja uma perseguição. Existe, Moçambique é um desses países onde você pode pregar o evangelho sem nenhum problema. Mas o grande problema não é a perseguição, não é aqui a morte, mas a perseguição é uma perseguição ideológica, uma perseguição onde aquilo que são as ideias humanitárias, aquilo que são as ideias deste mundo, começarem a fazer parte e entrar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo, não vou dizer de uma maneira generalizar a todos os crentes, mas hoje nós vemos mesmo aquilo que são as igrejas históricas, né? As reformadas, pentecostais, você vai notar que há esse conformismo, há essa tendência de abraçar o mundo. Isso nos faz lembrar a igreja de Pérgamo. Lá, quando é descrita lá em Apocalipse sobre as 7 igrejas,
essa igreja que abraçou o mundo, essa igreja que casou com o mundo, vendendo assim todos os seus princípios e valores, se comprometendo. O grande problema dessa igreja de Pérgamo é que, enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, nós temos os outros calavam-se e não falavam nada. Hoje é a igreja assim. Hoje é a igreja atual. Nós vemos a luta que acontece dentro da igreja, nós vemos o que vemos, assistimos, ouvimos, as contradições de princípios, quer dizer, aqueles princípios que são absolutos, aqueles princípios que são imutáveis, aqueles princípios que são universal, do reino de Deus, tudo a gente vai falar princípios do reino de Deus. Nós vemos dentro da igreja, pessoas se calam, pessoas não confrontam sobre aquilo que é a verdade. Não estou a generalizar, porque de facto existe um ou outro que se levanta para poder opor. Mas a igreja começa a entrar na questão de infidelidade com a palavra, infidelidade com os princípios, infidelidade. A igreja está se prostituindo com o mundo. Em outra, nós podemos dizer que a igreja está se prostituindo com o mundo. A igreja entrou no conformismo. A igreja parece que não tem força de poder se levantar. Era assim que era a igreja de Pérgamo, casada com o mundo. E esta é a realidade atual. Então vem este desafio, nós como igreja, mas também na minha vida individual, de poder desenvolver a minha salvação de acordo com os princípios de Deus, caminhando de acordo com os princípios e os valores de Deus. O último ponto que nós temos aqui é o cuidado que nós devemos ter com a multidão. Nós precisamos ter esse cuidado com a multidão. Em Êxodo, no seu capítulo 23, nos versos 2, vai dizer assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o teu direito. Esse é o problema atual. Esse é o problema atual. Infelizmente, esta é a postura da igreja hoje. Pastores, líderes, cristãos, de uma maneira geral, se dobram diante dos princípios e dos valores deste mundo. Vendem os seus princípios. Hoje nós temos pastores que já não estão interessados em poder pregar a verdade. Elas já não estão comprometidos. Pastores, líderes e cristãos que já não estão comprometidos com a verdade. Deixaram-se corromper com o sistema deste mundo, oferecendo um novo tipo, entre aspas, do evangelho. Não aquele evangelho que leva as pessoas à cruz, aquele evangelho que faz arrepender, aquele evangelho que traz uma mudança no caráter das pessoas, e as pessoas elas se tornam semelhantes a Jesus Cristo, as pessoas elas andam numa vida de santidade. Nós temos igrejas hoje que o pastor só prega aquilo que os crentes querem ouvir, porque temos medo de perder crentes. Esse é o grande desafio que tem para os pastores, me refiro para os pastores, como também para os crentes. Os crentes hoje não querem repreensão, os crentes não querem ser disciplinados. Porque se forem disciplinados ou forem repreendidos, estamos numa situação onde o crente vai procurar um novo lugar para poder se acomodar. Quer dizer, ao invés de nós nos moldarmos pelos princípios de Deus e nos acomodarmos na palavra de Deus, voltamos à mensagem da semana antepassada, nós queremos que a palavra de Deus acomode aquilo que são os nossos sentimentos, aquilo que é o meu ego, aquilo que é a minha vontade. É isso que eu quero, que a palavra acomoda os meus sentimentos. Então, incrível, irmãos. E é isso que nós vivemos na realidade. É isso que é a realidade da igreja atual. Pastores, líderes, cristãos, de uma maneira em geral, que estão se dobrando ao sistema, aos princípios que este mundo está
oferecendo, princípios e valores que esse mundo caído, esse mundo que está afastado de Deus, e são esses princípios que nós colocamos sobre as nossas vidas, são esses princípios que nós queremos fazer parte da igreja. Os pastores já não pregam mais pecado, já não pregam mais arrependimento, não se fala de arrependimento, não se fala do pecado dentro da igreja, não se fala daquilo que são princípios, valores absolutos, valores imutáveis. Nós queremos que aquilo que é de Deus possa se ajustar à nossa realidade. E este é o grande desafio que a igreja tem. Nós precisamos voltar à verdade, queridos irmãos. Nós precisamos nos fundamentar nos princípios divinos, valores do reino de Deus, e não nos deixarmos nos moldar com este mundo, não abraçar, casar com o mundo. Queridos, é muito triste. Parte até o coração quando você vê a realidade da igreja hoje. Parte o coração para aquele que é pastor, para aquele que é líder, que sabe que está comprometido com a verdade, está comprometido com Cristo. De facto, parte o coração em ver a vida da igreja, o caminho que a igreja está vivendo hoje, a prostituição da igreja. Estou falando de uma maneira geral, a prostituição da igreja hoje. Crentes envolvidos na infidelidade em todas as áreas, crentes caindo na fornicação, na prostituição, no adultério, em tudo aquilo que é reprovado para Deus. Nós queremos acomodar dentro da igreja, nós queremos que essas coisas façam parte, mas Jesus, ele veio, comprou a sua igreja. Ele comprou para que essa igreja fosse uma igreja santa, uma igreja separada para Ele, uma igreja que vive de acordo com os seus princípios e valores, uma igreja que não vende princípios, uma igreja comprometida com aquilo que é do reino e não com as coisas deste mundo. E nós temos essa igreja hoje. Nós temos a situação onde a igreja deveria ser a luz, onde a igreja deveria ser o astro do mundo, e a igreja tem uma igreja comprometida com o sistema, uma igreja totalmente prostituindo com o sistema deste mundo. E eu acho que é tempo, igreja, de nós refletirmos, pensar qual é o princípio, quais são os valores que nós queremos viver. Nós não podemos acomodar, nós não podemos ser esse exemplo de uma igreja casada com o mundo, mas uma igreja que vive em contramão com o mundo. Uma igreja que não está à espera de fama. Pastores querem fama, estão cheios de pastores famosos que pregam lixo. Pastores famosos que pregam lixo, pastores que incentivam divórcios, pastores que incentivam infidelidade, pastores que não conseguem disciplinar os seus membros porque têm medo de perder membros, têm medo, quer dizer, nós começamos a comercializar o Evangelho de Cristo. Nós ajustamos o Evangelho de Cristo de acordo com a realidade que esse mundo está vivendo. Nós precisamos voltar. Se nós queremos desenvolver a nossa salvação, se nós queremos ter o caráter de Cristo, se nós queremos de facto ser esse astro para o mundo, ser a luz, ser sal para este mundo, nós precisamos começar a não vender os nossos princípios. Princípios de Deus são princípios, repito, são universal, absoluto e são imutáveis. Em qualquer lugar, o princípio de Deus, em Moçambique, na América, na Europa, em qualquer parte do mundo, são os mesmos princípios que são princípios do reino de Deus. Não tem a ver com a cultura, não tem a ver com a modernização, que não tem a ver com a nossa inteligência. Então, todo cuidado, queridos irmãos, é pouco. Nós precisamos nos manter firmes nos princípios de Deus. Então, a igreja do Senhor, a igreja, ela deve manter-se pura numa sociedade pecaminosa, porque a igreja é a voz. Independentemente da perseguição ideológica, independentemente das coisas que estão a acontecer, não vamos nos deixar corromper. Não venda seu princípio, querido. Só para chamar a atenção. Lembrando-se para você que a salvação é individual.
Porque tem muita essa coisa lá dentro da igreja. Repara, irmão fulano, ele também está fazendo a mesma coisa. Repara, irmão fulano, ou irmã fulana, que também está fazendo a mesma coisa. A igreja não é assim. Se irmão fulano está fazendo a mesma coisa, isso não te dá o direito nem a razão de você poder cair. Porque se de facto você teve um encontro com Cristo, você sabe. Então você precisa viver a sua vida íntegra. Você precisa desenvolver esse caminho de santidade. Você precisa andar dentro dos seus princípios. Você não está observando a vida de pessoas para poder fazer e moldar os seus princípios. Porque seus princípios, as pessoas caem. Mas você não pode justificar a sua caída pela caída do irmão lá. Você precisa se manter firme na palavra e caminhar na palavra de Deus. Eu quero e desafio a igreja desse tempo a viver princípios e valores que são fundados na palavra de Deus. Não na orientação humana, não no sensacionalismo humano, não no foco humano, mas sim na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Eu espero que essa mensagem, de fato, possa ajudar a você. Quer desenvolver a sua salvação? Caminha nos princípios e nos valores divinos. Amém? Deus abençoe. Nos vemos próxima semana. E eu oro que Deus possa ajudar você a entender os princípios do reino. Deus abençoe. Até a próxima semana.